Fala galera, eu tô aqui com um grande amigo, Luca Martini, recém-casado, voltou, o quê? Foi mal que tava fazendo as caras aqui, velho. Pegou tudo. Não tem problema, a gente volta, vamos fazer de novo. Fala galera, eu tô aqui com o Luca Martini, recém-casado, acabou de voltar de lua de mel. O cara tá mais feliz, tá com um semblante mais motivado. Não é bom que o homem seja só, é bíblica. Até a fisionomia dele mudou, a pele, o cabelo tá mais brilhoso. Aí que vocês não estão vendo quem tá aqui, o motivo dessa felicidade. Mostra pra ela, mostra. Como é que foi esses dias aí? Foi muito bom, cara. Graças a Deus. Curtiu bastante, passeou muito. Viajamos muito, pregando o evangelho. Muito bom. Muito legal. Muito bom. Vamos ao que interessa. Como você sabe, o Arena Manifest é um movimento evangelístico e a gente está aqui hoje para falar da expansão do reino de Deus na Terra e do evangelho sendo pregado até os confins da Terra. A gente tem algumas perguntas para você. Luca, a gente escuta muito falar que Deus está fazendo algo muito único na nossa nação, muito único aqui no Brasil. E a pergunta é: qual a sua visão sobre a expansão atual do reino de Deus no Brasil em relação ao mundo? O que está acontecendo aqui de diferente do mundo? Qual é a perspectiva? Eu acredito que durante a história sempre existiram os focos de avivamento pelo mundo, né? Nós pelo menos lemos muito do avivamento de Gales, depois até o avivamento de Azusa, tantos outros avivamentos de coisas que aconteceram. E eu creio que hoje um desses focos é o Brasil. Digo isso porque, rodando pelo mundo todo aí, é muito raro você ver tantos jovens servindo a Deus quanto você vê no Brasil. Sabe, é muito difícil de ver, você não vê tantos jovens assim. No Brasil é algo que quase que natural. Você põe uma caixa de som numa praça e fala Jesus, aparece gente de tudo quanto é lado para adorar a Deus. Os jovens são dispostos a servir a Deus. Então eu acho que esse é um dos grandes pontos positivos é a juventude servindo a Deus, porque uma geração ela fala com a sua mesma geração, e existem mais jovens na Terra hoje do que pessoas velhas, assim, e a geração do futuro são os jovens que estão aqui hoje. Então, assim, qual é o grande papel do Brasil hoje? É a munição que nós temos de pessoas que podem ser enviadas para o mundo, a disponibilidade dos jovens que existem hoje. Eu acho que não existe uma nação uma nação mais chave no mundo hoje, na evangelização do mundo hoje, do que o Brasil. Luca, a gente sabe que o evangelismo ele é uma comissão, uma ordenança bíblica a todo cristão. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, e a pergunta é: qual o papel do cristão em relação ao evangelismo? Sabendo que o evangelismo é para todos e não só para aqueles que são chamados como evangelistas. Acho que o papel do cristão quanto ao evangelismo é a obediência a quem mandou evangelizar, né? Nós sabemos que o próprio Senhor deu esses mandamentos, assim, não foi... Eu acredito que todas as vezes que você fala sobre as últimas palavras de uma pessoa, significa muito. Sabe? Se eu estivesse com você, a gente estivesse fazendo algo relevante no mundo e de repente eu tô indo embora e você vai continuar aqui, eu acho que as minhas últimas palavras eu não desperdiçaria falando sobre qualquer coisa. São palavras de muito peso, quanto mais de Jesus, do Cristo ressurreto, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, deixando para os seus discípulos e assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, assim, foram palavras dadas a toda igreja de extrema importância. Né? Todas as palavras de Cristo são todas importantes, mas principalmente as suas últimas palavras. E sem isso nada teria acontecido, o evangelho não teria chegado até aqui. Se pessoas não tivessem ido, isso não teria acontecido. É o que Paulo fala assim, como crerão se não há quem pregue? E qual a dica que você dá para quem está sendo despertado agora, quer ser usado por Deus, mas muitas vezes não sabe como, às vezes tem vergonha? O que você tem a falar? Eu acredito que existem 3 perguntas principais. O cristão deveria evangelizar? Com certeza. Segundo o mandamento que Jesus deixou, todos nós deveríamos. O cristão todo cristão poderia evangelizar? Com certeza, nós temos um mandamento de Jesus, nós temos uma graça de Deus sobre nós, todos nós poderíamos evangelizar, todos nós poderíamos... Agora, o cristão gostaria de evangelizar? Esse é o ponto, sabe assim, deveria, todos devemos. Poderíamos, todos podemos, de ver frutos, porque afinal nós andamos no nome de Jesus. Agora, nós gostaríamos, porque se nós gostaríamos, aí é algo... Cara, o evangelismo muitas vezes não é
Não é algo que você acorda pela manhã e fala assim, nossa, eu tô... Que vontade de evangelista evangelizar. que eu tô hoje, eu tô maluco. Bom, tô com muita vontade. Nossa, baixou o Billy Graham em mim hoje. Tem dia que acontece isso, mas... Sim, mas a grande maioria, pelo menos experiência própria, sabe? Eu me vejo em Paulo ali falando assim, olha, eu disciplino o meu corpo pra fazer o que eu tenho que fazer. Sabe, como um atleta, você vê o atleta, o cara gosta de jogar, fazer gol, mas treinar é uma coisa muito chata, mas assim, eu me disciplino para fazer isso, eu me coloco na posição de fazer isso, então muitas vezes vai contra o seu conforto, porque não é confortável você sair e encontrar alguém que às vezes não crê, que às vezes é contra aquilo que você está falando, mas mesmo assim você está disposto a falar de Jesus. Ou sair da sua casa e ir para outro país, ou deixar os seus sonhos para trás para cumprir uma vontade de Deus. Sabe? Não é confortável, muitas vezes não é confortável. E você não acorda tipo assim, nossa, como é delicioso ir para a África, ficar 12 horas dentro de um caminhão, batendo de um lado para o outro, apertado com o sol, longe da sua família, que delícia, só de férias, mano, para evangelizar. Não é assim. Então assim, muitas vezes você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Então qual é a dica que eu te dou, mano? Encara o desafio, entendeu? Encara a responsabilidade e se diverte no caminho. A dica é, vá. O primeiro passo é ser mais difícil, porque você está indo num lugar desconhecido. Você está dando um passo para fazer algo que você talvez nunca fez. Você vai encontrar pessoas que você não conhece a resposta. Esse é o mais difícil. Mas você nunca vai saber se você não for. E não dá pra desperdiçar a vida se tiver uma só. Perfeito. Próxima pergunta. Qual a maior dificuldade para evangelizar fora do Brasil? E qual dica que você dá, qual conselho que você dá para as pessoas que estão aí nos assistindo, estão sendo enviadas para pregar o evangelho em outra nação? Olha, eu descobri uma coisa, cara. O evangelho é um só. Entendeu? É uma mensagem. Não é uma mensagem que o homem produz, não uma produção. E quando a pessoa ouve a mensagem, não é as suas palavras que transformam a vida dela, é uma ação de Deus. Eu acho que o mais difícil, a maior dificuldade é você conseguir falar a língua da pessoa que vai ouvir. A barreira cultural, né? É você conseguir falar. Por exemplo, você vai pregar para um grego que não fala inglês e você não fala inglês, você tem que falar grego. Então, pelo menos, a maior você falar a língua. Você, tipo assim, se tem um chamado para fora do Brasil, o quanto você está se empenhando em falar inglês. Senão você vai para fora do Brasil falar com brasileiro. Tá ligado? Ou você vai falar com países que falam português, mas são poucos países. O número de pessoas que falam português fora do Brasil é muito pouco. Então, assim, falando do mundo todo, 7 bilhões de habitantes. Então essa é a maior dificuldade, cara. É você conseguir falar a língua das pessoas e depois confiar em Deus. Perfeito. Dentro desse contexto de linguagens, de línguas do mundo, o inglês... Você tem que falar inglês, cara. Muito bom, Luca. Eu quero dizer que você é uma grande referência para mim, uma grande referência para nós, uma grande influência para nossa geração. É um grande prazer estar conectado com você, estar perto de você. E em novembro, dia 23 de novembro, a gente vai estar em Ponta Porã com o Arena Manifest. É isso aí. Se você é de Ponta Porã, meu irmão, se prepara, porque a gente está chegando aí. E ó, vou te falar, a gente vai saquear o inferno e povoar o céu. Mano, obrigado por estar aqui com a gente. Tem alguma mensagem para deixar para as pessoas de Ponta Porã? Quero dizer o seguinte, aquilo que Deus nos mandou fazer é impossível de se fazer. Não tem como ser feito. Por isso que Jesus falou assim, o que é impossível para vocês e é impossível, a gente está falando sobre evangelismo, é possível para Deus. Então, cara, se aproxima de Deus, busca o Senhor e anuncia esse que você encontrou no seu quarto, esse que você encontrou nos dias, anuncia pelas ruas, cara. Mas confia no Senhor para fazer aquilo que tem que ser feito. Só através de Deus isso é possível fazer. É isso. Obrigado. Vambora. Agora esse cara vai fazer o quê? Pregar o evangelho. Vambora.